A maternidade transforma trajetórias, altera a rotina, muda prioridades e cria novos desafios. E quando ela acontece durante a graduação, exige que a universidade também se transforme, para acolher quem divide o tempo entre os livros, as aulas e o cuidado com os filhos. Como parte das ações de promoção da permanência e de acolhimento da comunidade acadêmica, foi inaugurada no mês de maio de 2026 uma sala de amamentação na Faculdade de Ciências e Tecnologia em Saúde da Universidade de Brasília, no campo da Ceilândia. O espaço oferece uma estrutura adequada para que estudantes, servidores e colaboradores lactantes possam amamentar ou realizar extração e armazenamento de leite materno durante a rotina acadêmica e de trabalho. Além de um ambiente reservado, a sala dispõe de equipamentos para cuidados com o bebê, como fraldário, itens de higiene, banheira com ducha aquecida e também com brinquedoteca. A organização da sala ficou sob responsabilidade do Espaço Maternagem, projeto de extensão da FCTS que oferece acolhimento temporário às crianças da comunidade acadêmica. A ideia do projeto surgiu em 2023, durante a Semana Universitária, quando professoras promoveram um debate sobre maternidade e vida acadêmica. O encontro revelou dificuldades enfrentadas por estudantes que muitas vezes precisavam interromper o curso por falta de apoio. E aí ficou muito naquele evento, a gente saiu muito com a necessidade interna de que a gente precisava fazer alguma coisa para acolher principalmente as alunas, porque elas trouxeram muito o quanto que elas precisavam trancar disciplina, precisavam trancar semestre, porque não conseguiam conciliar a maternidade com a vida acadêmica, né? Elas atrasavam um curso, não conseguiam pegar extensão, pesquisa. A ideia tomou forma através de um edital do Ministério da Saúde, por meio do programa PET Saúde e Equidade. No entanto, o período do projeto era apenas de 2 anos. Mas a gente entendeu que estava acabando e esse espaço precisava ser institucionalizado, porque o relato das mães, né, o relato das alunas, dos pais, dos irmãos, porque a maternagem ela é maior que a maternidade. É o processo do cuidado de uma criança feito por alguma pessoa que tem a relação afetiva com aquela criança. Então aqui a gente recebe irmãos, a gente recebe filhos de mulheres, filhos de homens, né? Então a gente tem esse espaço de acolhimento. E aí, quando a gente percebeu que o PET maternagem estava acabando e a gente precisava institucionalizar, sempre com muito apoio da direção, a gente ampliou o projeto para o espaço maternagem. Então, o PET maternagem foi o início da história, mas hoje a gente tem um projeto que é maior, que é o espaço maternagem. A proposta não é substituir uma creche, mas oferecer acolhimento temporário para crianças, enquanto seus responsáveis participam de atividades na universidade. As crianças podem permanecer no espaço por até 1h50, tempo equivalente a uma aula. E o atendimento é realizado por cerca de 45 estudantes voluntários, que se revezam em torno de 2 horas e passam por um processo seletivo, além de capacitação em primeiros socorros e recreação infantil. Por questões de segurança, os monitores não realizam procedimentos como troca de fraldas, ida ao banheiro ou oferta de alimentos. Quando esses cuidados são necessários, os responsáveis são acionados. O nosso objetivo sempre foi melhorar o rendimento acadêmico dessas alunas, porque essa era a garantia de mudança de futuro, né? Então, assim, quando a gente pensou muito o espaço, foi muito nesse sentido, de gerar um espaço de seguro para que essas meninas elas pudessem deixar os seus filhos com a gente e pudessem se dedicar à universidade. Então, a gente vê mesmo esse espaço como um transformador social. Essa é uma iniciativa que surgiu da nossa necessidade e que a gente está vendo a potência que é e que isso possa ser multiplicado em outros espaços, né? E assim, pensar que a universidade também é um espaço para mãe, para pai, para criança, e que essas crianças, quando tiverem adultas, vão lembrar das suas infâncias dentro da universidade, vão entender esse espaço da universidade pública, né, para todos, como um espaço diferente e agregador. A criação de projetos como esses faz parte de um movimento mais amplo da Universidade de Brasília para ampliar o acolhimento às mães. Atualmente, o campus da C. Ribeiro conta com uma sala de apoio à amamentação localizada na Biblioteca Central,
além de 41 fraldários distribuídos pelos institutos centrais. E mais recentemente foi inaugurada a Cuidoteca, criada para acolher crianças durante o período noturno de aulas. Muitas das iniciativas de acolhimento materno existentes hoje na UNB são resultado da articulação do coletivo de mães da universidade. Em parceria com diferentes setores, o grupo tem reivindicado e acompanhado a implementação de políticas voltadas à permanência de mães na comunidade acadêmica. Formado por 10 mulheres de diferentes áreas, o coletivo de mães da UNB recebe as demandas por meio de um grupo das estudantes e as transforma em frentes de trabalho, para que as reivindicações possam se tornar políticas institucionais. No momento, uma das principais frentes de atuação é a criação dos chamados espaços família. O coletivo de mães hoje, ele está articulando com a IFRO, com a comissão da implementação da política materno-parental, porque na política materno-parental, ela diz que a universidade tem que fornecer espaços adequados ao trabalho do cuidado. E um espaço família é essencial, porque nem toda mãe consegue o auxílio creche e nem toda mãe tem condição de pagar R$ 1.500 uma creche. Então, qual é a saída? Trazer a criança para dentro da universidade. Mas onde é que essa criança vai ficar? Nos corredores do CC? Não tem condições da criança ficar nos corredores do CC. Então a gente precisa de um espaço família. E não somente um espaço família unicamente, exclusivamente no campus da Ribeiro. Não, o da Ribeiro ele precisa de um e mais de um espaço família, mas a FUP também precisa, a Universidade do Gama também precisa, a Universidade da Ceilândia também precisa, a Fazenda da UNB também precisa de um espaço família, para que essas mães, esses pais, estudantes consigam ter um espaço com o qual ficar com seus filhos, um espaço seguro, que infelizmente a universidade hoje ela não é um ambiente seguro. Se não é seguro para a gente que é mulher, não vai ser seguro para uma criança. Além de identificar as demandas e elaborar propostas, o coletivo também busca alternativas para viabilizar financeiramente os projetos. A gente sabe que a infraestrutura tem outras demandas além das demandas do coletivo, por isso que toda vez que a gente vai com um problema, a gente já vai com uma solução. Beleza, a gente precisa das instalações, e eu tô falando para vocês que esse tanto de mãe precisa desse espaço, mas eu também tô falando para vocês que vocês vão conseguir esse dinheiro assim. É dessa forma que vocês podem conseguir o dinheiro. Ah, mas a gente já tem o recurso para isso. Então, ótimo, a gente vai acompanhar e a gente espera que no prazo que vocês estão falando pra gente, o projeto sendo entregue. Se não for entregue, a gente vai estar batendo aqui na porta de novo, só para lembrar, só para não deixar, só para não ficar no esquecimento que o espaço tem que ser incluso, né? Porque não adianta eu fazer, sei lá, a implementação de qualquer política e ele não ser eficaz, ele não está resolvendo o problema. É só para dizer que tem aquela política? Não, ele tem que vir para poder resolver um problema real. Para a implementação de novas políticas de acolhimento materno na universidade, é necessário conhecer a realidade das estudantes com filhos. No entanto, atualmente, a Universidade de Brasília não possui dados oficiais sobre o número e o perfil desse público. Dessa forma, é necessária a criação de um censo materno, para mapear as mães da comunidade acadêmica e fornecer informações que orientem a criação e o aprimoramento de políticas voltadas à maternidade na universidade. Como é que eu implemento, por exemplo, uma sala de amamentação sem dizer onde é que essas mães estão concentradas para que, de fato, elas consigam utilizar essa sala de amamentação? O censo materno vai dizer exatamente onde é a concentração de mães naquele local, os pontos estratégicos para que todas elas consigam acessar, né? E como aquele espaço vai ter que ser adequado. Aí, qual é a idade das crianças que frequentam a universidade? São crianças especiais? São crianças com TEA? São crianças com Asperger? São crianças com algum tipo de deficiência intelectual ou física? Como a forma do espaço tem que se adequar à realidade dessas mães e dessas crianças? O censo, ele quer saber quantas mães tem no total e mapear a realidade dessas mães. Quantas mães negras tem na universidade? Quantas mães lésbicas tem na universidade? Quantas mães atípicas tem na universidade? A faixa per capita por cada um, que isso impacta, inclusive, na questão do oferecimento de bolsas auxílios. Como é que eu vou oferecer para as mulheres o auxílio permanência materna, que também é um projeto coletivo, sendo que eu não sei a realidade dessas mães, como é que essas mães enfrentam, como é que é a vida delas, como é que é o perfil dessas mães. Eu não consigo fazer isso, a universidade não consegue fazer isso. A gente precisa de dado para trabalhar.
Criada em 2024, a Comissão Permanente na Política Materno-Parental é responsável por articular, acompanhar e encaminhar a implementação das propostas voltadas à maternidade dentro da estrutura administrativa da Universidade de Brasília. Então, a gente está conseguindo, nos últimos anos, aprovar muitas iniciativas das mães. E a gente espera que a gente consiga cada vez mais, né, conseguir aprovar cada vez mais ações para as mães, para a gente reduzir a evasão dessas mulheres, né, para a gente garantir que essas mães continuem a se capacitar, a se formar, a conseguir fazer o mestrado, doutorado, a seguir a sua carreira, né, universitária e acadêmica, sem prejuízo em função da sua maternidade, né? Porque uma coisa não pode anular a outra. Não é porque a mulher é mãe que ela deveria prejudicar a sua formação, a sua carreira acadêmica. E não é porque uma mulher quer, né, se formar, estudar e ter uma carreira acadêmica que ela deveria precisar deixar de ser mãe. Então, acho que a universidade, ela é um espaço que ela também é para a mãe. Então, as mães também pertencem a esse ambiente. Então, cada vez mais são necessárias políticas para a gente garantir a permanência dessas mães, para a gente incentivar a permanência dessas mães e para as mães que já estão aqui, para que elas não precisem evadir da universidade, como a gente vê acontecer tanto todos os dias. Conciliar maternidade, trabalho e a rotina acadêmica ainda é um dos principais desafios enfrentados pelas estudantes. A sobrecarga e a dificuldade de equilibrar essas responsabilidades fazem com que muitas precisem interromper os estudos. Porque a gente precisa entender que maternar é trabalho, estudar, né, ser estudante é trabalho, estudante pesquisadora de pós-graduação é trabalho, e isso vai acumulando. Então, elas vão precisar estudar, trabalhar e cuidar. E é muito comum com que as mulheres, a partir do momento, dentro da UNB, que você tem, a maioria dos cursos é integral, né? Você tem o curso integral, e aí como é que você vai conciliar cuidado com o filho, com trabalho formal remunerado, para você poder manter ao seu filho, com o estudo? Elas acabam precisando escolher e acabam evadindo a universidade, porque elas precisam garantir a sobrevivência agora, não daqui a 4 anos, quando ela se graduar. As iniciativas implantadas pela UNB representam avanços importantes, mas não eliminam todas as barreiras enfrentadas pelas estudantes. Quando a maternidade se soma a fatores como renda, raça, território ou ausência de rede de apoio, os desafios para permanecer na universidade se tornam ainda maiores. A cada dificuldade, né, quando a gente pensa em termos de interseccionalidade, cada camada de dificuldade, né, se a mulher ela é mãe solo, adiciona uma camada de dificuldade. Se ela é periférica, mora na periferia, outra camada de dificuldade. Se ela é uma mulher negra, a gente sabe que é uma outra camada de dificuldade. Então, cada uma dessas dificuldades vai acrescentando uma camada, né, nesse rol de dificuldades que essa mulher vai precisar enfrentar. Então, isso aumenta a evasão, isso aumenta as dificuldades que elas enfrentam. Então, essas mulheres elas estão enfrentando dificuldades estruturais que estão sendo invisibilizadas, que estão sendo tratadas como como questões individuais, e não são estruturais. Então, essas são várias das barreiras, né, que as mulheres enfrentam, que essas mães enfrentam, e que a gente está fazendo de tudo para que elas deixem de serem invisibilizadas e que a gente consiga não só enxergar, como fazer algo para minimizar, né, essas dificuldades e para que a gente tenha mais equidade. A comissão, junto ao coletivo de mães da UNB, atua na construção de diferentes propostas, como a regulamentação dos exercícios domiciliares, a prioridade de matrícula para mães e a ampliação do acesso das crianças ao restaurante universitário. Enquanto novos espaços e políticas começam a ser implementados, a expectativa é que iniciativas de acolhimento fortaleçam a permanência das mães na universidade e contribuam para uma formação acadêmica mais inclusiva.